Meninos, trocou o tema, a gente fala agora do clássico, entra de cabeça no clássico. Só que antes eu quero divulgar aqui pra vocês um fato que aconteceu hoje pela manhã no nosso X. E é um fato que me causa muita alegria, porque pode ser o começo de uma reaproximação dos dois principais dirigentes do futebol goiano nesse momento, né? Adson Batista e Hugo Jorge Bravo. Olha só o que aconteceu. São duas figuras espetaculares, duas figuras gigantescas e duas figuras importantíssimas para o nosso futebol e que já não se falam há mais ou menos 3 anos. Todo mundo sabe, né, das polêmicas. O Adson falou algumas coisas do Vila, o Hugo falou algumas coisas do Atos e do Atlético. Ficou aquele clima ruim, aquele clima pouco amistoso entre as duas personalidades, né? E desde então não teve mais nenhum tipo de contato entre os dois pessoalmente. Ficou um clima chato. Ontem eu fiz essa publicação aí em relação à homenagem do Ralf. O Ralf recebeu o título de cidadão goiano e o presidente do Vila Nova fez uma fala forte. Segundo Hugo Bravo, o volante trouxe profissionalismo ao Tigre e ele ainda destacou que o jogador sempre ajudou os funcionários e garotos da base. Isso é amor ao futebol sensacional. Olha quem repostou a publicação do Hugo Jorge Bravo, né, feita por mim em relação ao Hugo Jorge Bravo. Olha lá, Tim. Quem repostou, Tim? Presidente Adson Batista. Adson Batista. Repostou sua fala, né? Em relação a Hugo Jorge Bravo, que até então era uma figura que estava distante dele. Então isso pode representar uma reaproximação entre os dois. Não sei. Eu quero que seja isso. Porque são duas figuras que faziam muito bem ao futebol goiano. Claro. Ou não, Danilo Dias? É um começo. Com certeza, Thiago. É um começo, né? O Adson não ia repostar isso à toa, de graça. De graça, não iria, então... Você acha que pode ser um sinal, uma mensagem? Pode ser. O presidente quer reatar, né? Pelo menos transmite essa imagem de que quer se aproximar novamente. Tomara que assim seja, né? O Adson, o Hugo, e junto com o Hugo Jorge Bravo fazem e fizeram muito pelos seus clubes e eles são a patente máxima das agremiações, né, Thiago? Então foi um belo gesto do Adson. Do mesmo jeito que a gente critica e fala algumas coisas dele, temos que elogiar também os momentos que ele acerta. Você acha que foi um gesto, um sinal, Matheus Carvalho, de uma possível reaproximação entre os dois? Cara, eu acredito que sim, né? Até porque eu acredito muito que o fator rivalidade, ele tem que acontecer muito mais dentro de campo do que entre os dirigentes. Os dirigentes, eles têm que trabalhar muito pró futebol goiano. É um sinal, né, Tim? Sem dúvida. Pra mim é um sinal. Retuitaria de graça, né? Torço muito para que isso aconteça, que tenha a reaproximação dos dois. É bom lembrar que lá atrás existia uma interação muito boa. Aí teve o problema lá, foi depois até de um jogo do Antônio Ascioli ali, que causou alguns problemas. Série B de 2023. Foi naquele... Gol de cabeça de Marlone. Marlone, gol de cabeça, aí teve alguns problemas. Olha quem gerou o problema, gente, o Marlone. A culpa é do Marlone. Pra você quase ver, dormindo, né? A bola bateu na cabeça dele. Não, e o gol do Atlético, foi do Gasal, né? Foi do Gasal e depois o Vila empatou com o Marlone. Aí teve aquelas rusgas ali, mas eu vejo que é bacana ter essa proximidade, porque é bom pro futebol goiano. A gente falou a respeito disso, né? O Matheus acabou de citar aqui com propriedade também. É bom os dirigentes estarem próximos. Tem a rivalidade? Tem. Todo mundo quer ganhar. Aí são dois caras que agregam demais. Quanto mais estiverem juntos os dirigentes goianos, melhor pro futebol nosso aqui, pro crescimento do nosso futebol. Então tomara que não só o Adson, o Hugo, o próprio Paulo Rogério lá na equipe do Goiás também tem essa proximidade para que a gente veja um futebol goiano cada vez mais forte. 1h53 agora, 1h53, debate das eras, oferecimento, mega oferta BID Vitória Motors, Sung Pro GS por apenas R$ 184.800. Você ainda leva seguro de graça, viu? Jamel Cecílio, Jardim Goiás e também na cidade Aparecida, no Buriti Shopping. Consulte condições nas concessionárias, desacelere seu bem maior é a vida. Pizzas é a melhor pizza do Brasil, peça pelo app da 99 Food. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525. E Eurodiesel, parceira do produtor rural goiano, especialista em injeção a diesel, 3576-3646, 3576-3646, Eurodiesel. 1h53, meninos, trocou o tema aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do clássico e a gente começa falando pelo Vila Nova, né? A gente começa falando do Vila Nova, a gente começa aqui a nossa cobertura, o nosso debate do clássico pelo Vila. A pergunta é a seguinte, atenção, o Oba é a maior arma do Vila Nova para vencer o Goiás? O Oba é a maior arma do Vila Nova para vencer o Goiás? O Vila não perde no Oba para o Goiás há muito tempo. Há muito tempo. A última derrota do Vila Nova no Oba para o Goiás foi no Campeonato Goiano de 2007. Tem tempo pra caramba. Ou foi agora recentemente? Não teve uma com gol do Marlone?
Foi. 24 de fevereiro de 2019. 2019. Marlon de novo. Marlon aí na parada. 2019. Foi a última vez que o Vila perde pro Goiás no estádio Onésio Brasileiro Varenga. Exatamente. Depois tem 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. São 6 anos do Vila Nova sem derrotas na sua casa diante do Goiás. E nesse período, o Vila ganha na Serrinha algumas vezes, né? Acho que são 2 ou 3 vitórias do Vila Nova na Serrinha contra o Goiás. Então o Vila segue com essa invencibilidade em casa. Ô, Matheus Carvalho, o clima tá montado, a pressão tá montada. Mais de 9 mil torcedores do Vila. Repito, lamento muito que esse jogo não seja com 2 torcidas no estado de Serra Dourada, com mais de 38 mil pessoas com facilidade, com tranquilidade. Mas é o que temos, é o Oba. A casa estará cheia, a festa vai ser linda. O Vila precisa do resultado para se aproximar do G4. O Goiás precisa para voltar à liderança com a vitória do Coritiba ontem, para cima do Grêmio Novo Horizontino e Novo Horizonte. Enfim, Matheus, o Oba, ele pode ser o grande aliado que vai fazer com que o Vila Nova iguale e até supere o Goiás nessa partida de amanhã, 6h30 da tarde, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Pra mim sim, né? Jogar dentro de casa é uma vantagem. E qual que é a principal vantagem de você jogar dentro de casa? E um clássico, né, principalmente. A torcida, ela vai te empurrar o jogo inteiro. Se você estiver ganhando, a torcida vai continuar empurrando. Se você estiver perdendo, a torcida vai empurrar ainda mais. Então é um jogo em que o jogador ele vai ter que correr dobrado. Ele não vai ter tempo para descansar, ele não vai ter tempo para fazer cera. Então o que torna o jogo dentro de casa um fator forte, além do torcedor, é exatamente isso. O próprio torcedor empurrar o time durante os 90 minutos. E aí, Tim, você vê o Oba sendo a principal arma do Vila Nova para esse jogo de amanhã, esse clássico? Eu vejo o Oba como uma grande arma. A gente não pode também colocar só o Oba como o trunfo do Vila Nova. O Vila tem que jogar. Ou a principal, né? Ou a principal, ou só praticamente ali o torcedor empurrando. Isso realmente é um fato. O Vila tem o Oba como uma arma interessante, porque o torcedor participa, joga junto. A proximidade do torcedor ali do gramado faz com que os jogadores estejam o tempo todo atentos, ligados, concentrados, mas dentro de campo precisa jogar. O torcedor faz a parte dele, sem dúvida nenhuma, no Oba, ainda mais um Oba lotado, a pressão é muito grande em cima do time adversário, então o torcedor amanhã vai fazer a parte dele. Agora, dentro de campo, a gente tem que lembrar que do outro lado tem um grande time, tem um time que não é à toa que tá aí no G4 há muito tempo, que liderou a maioria das rodadas da Série B até agora, e para você ganhar de um time desse, você tem que jogar, você tem que ter inteligência, não tem que partir também achar que clássico se ganha com briga. Você tem que jogar, você tem que ser leal, você tem que ser forte, marcação dura, pesada, mas não querer brigar, querer tumultuar o jogo. Tem um árbitro experiente que vai apitar esse grande clássico, um árbitro FIFA, então você tem que ter todo esse cuidado e principalmente jogar. Eu vejo que o Vila mostrou uma cara diferente com a chegada do Paulo Turra, foi muito recente, é um jogo apenas, mas para vencer amanhã tem a arma do torcedor, do Oba, mas dentro de campo o time tem que mostrar futebol. 1h57. Agora debate das cenas até as 3 da tarde. Oferecimento das maiores marcas goianas. Vem aí, Exclusive Day da Primeira Mão Seminovos. Os 3 dias mais esperados da temporada. Compre o seu carro com ofertas arrasadoras. Exclusive Day, dias 22, 23 e 24 de agosto. Visite uma das nossas lojas e conheça a nossa plataforma primeiramãosaga.com.br. Gentile Ferramentas Atacadista do Construtor. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39 32 45 45. Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos. E também essa marca maravilhosa que sempre cuida de você. Gente, impressionante o atendimento da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. O Birajara Guimarães segue o líder Goiás. Adson Silva Duarte também tá ligado com a gente. Tem aqui o Tibau, ele é torcedor do Coritiba. Ô, meu filho, quando o Coritiba tava na vice-liderança, que o Coritiba, você sabe o que o Coritiba é, né, Danilo Dias? Você sabe o que ele tem sido nessa Série B até o momento, né? É o melhor visitante. Não, ele tem sido o porteiro da liderança do Goiás. Ele é o porteiro, ele cuida ali da liderança pro Goiás. No retorno ele não perdeu ainda, de 9 pontos. Problema deles, a gente amanhã, o Goiás tem a possibilidade de voltar à liderança da Série B, meu amigo. O Coritiba subiu, aí. Se não for amanhã, nas outras rodadas, e vida que segue, aí. Você entendeu? Louco, o Coritiba fez o que ninguém fez, ontem. Problema deles. Fora de casa. Problema deles. O Goiás ganhando o Vila Nova amanhã, acho difícil. Muito difícil. O jogo de amanhã tá fedendo empate. Gente. Eu tô achando esse jogo com cara de empate. Mas assim, quando o Coritiba era vice-líder... O empate volta o Goiás pra liderança, né?
E o empate é bom pro Goiás, não é bom pro Vila. O Vila precisa da vitória. Quando o Goiás estava na frente do Coritiba, foi o campeonato inteiro, ele não apareceu aqui no chat ao vivo, não. Agora fica aqui bonitinho, segue o líder, respeita a gente. Respeita o quê, rapaz? Nossa, cuidado. Curitiba... Thiago, você tá desrespeitando o Curitiba, você tá desrespeitando louco? O quê, meu amigo? O principal time do campeonato chama-se Goiás Esporte Clube. Você sabe me falar qual que é o time que mais ficou no G4? Não sei, não quero saber também. Pois é, o que eu tô falando aqui é que o Coritiba é o porteiro da liderança do Goiás. É o porteiro, é o que cuida da portaria. Beleza. Então, meu amigo, cuidado, viu? Goiás empatando amanhã, volta pra liderança do campeonato. Respeita o Goiás. O verde grande aqui nesse negócio, nessa bagaça, é o Goiás. Seus aparelhos eletrônicos são antigos? Nas lojas do Grupo Moreira você renova os seus eletroportáteis, eletrodomésticos e muito mais. Parcelando em até 10 vezes sem juros. Do Moreira Card. Aproveite, Eletro é com a gente. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan. Like Móveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. E Nisa Seminovos, acesse e conheça nisaseminovos.com.br. Sabe quem tá ligado na gente, Matheus Carvalho? Quem? Grande Fabrício, tá sumido do Fabrício, né? Gente boa, hein? Da Albino Construtora, tá ligado junto com o Danilinho, lá da nossa maravilhosa sanduicheira espetacular, o Tio Bá, que mandou os ingressos aqui. O sorteio é hoje, viu? Grande Danilinho, Fabrício também, um abraço pra essa turma maravilhosa. Fabrício agora é academia, né? Shape. Ele só tá com um amigo marombado. Como eu dei uma engordadinha de novo, ele não mexe comigo mais e com o Matheus, entendeu, Tim? Entendi. Você também tá fora, viu? Você abandonou o projeto, né? Não abandonei não, eu tô com 108 quilos até hoje. Só não emagreci mais, mas também não engordei não. Danilo Dias, meu queridíssimo Danilo Dias. Calça linda, hein? Parabéns, meu amigo. Obrigado, Thiago, você gostou, né? Você tem ela desde os 12 anos? Não. Desde os 10, né? Calça rosa. Deixa eu te contar uma coisa diferente, aqui. Né? É diferente, né? Parece um salmão, né? Bonita. Parabéns pela calça, muito bonita. Muito obrigado, Thiago. Olha o que o Paulo Turra falou sobre essa partida. O Paulo Turra chegou chegando, né? Falando o que pensa e com declarações motivadoras, motivacionais, mandando os jogadores do Vila pra cima, mexendo com as redes sociais. Veja só a opinião de Paulo Turra, técnico do Vila Nova, sobre o super clássico de amanhã, 6h30, Onésio Brasileira Varenga, Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova. Fala, Turra. 2-1. Para dar confiança, para os jogadores acreditarem ainda mais neles, acreditarem no processo, acreditarem no dia a dia, que eles são capazes. E o jogo e o nosso clássico é mais uma dessas metas que nós temos pela frente. É um jogo particular e nós, com toda certeza, iremos estar ainda mais intensos, com ainda mais qualidade, com ainda mais potencialidade para esse jogo. Não era essa fala, não. Era uma fala mais forte que ele tinha dado aqui durante a semana. Não foi essa fala, não. Manda sempre para mim porque a fala foi errada. Mas, enfim, o que ele falou, Danilo Dias? Ele citou que é o jogo da vida dele. É o jogo da vida dele e da vida dos jogadores do Vila Nova. É o jogo da vida do Vila. Palavras do técnico do Vila Nova, o Paulo Turra. Isso dá uma dimensão do que representa essa partida para os jogadores do Vila. Porque o Vila Nova vencendo, Danilo, ele encosta no G4 da Série B. Ele encosta. O time do Goiás é melhor que o do Vila? Acho que todos nós aqui pensamos igual. Mas você vê o Onésio Brasileira Varenga sendo um fator de desequilíbrio pró-Vila Nova, para uma vitória do Vila, para que o Vila mantenha esse tabu de quase 3 anos sem derrota no principal clássico? Thiago, não só o Onésio Brasileiro Alvarenga eu vejo como um dos fatores primordiais para que a gente possa dar aqui hoje um leve favoritismo ao Vila Nova e continuo com o meu comentário que foi feito lá na terça-feira. Mas como assim? O Goiás é mais técnico e o Vila é favorito, um leve favoritismo a vencer o jogo. E eu vou te falar o porquê. O clássico primeiro muda muita coisa. O Vila Nova aprendeu a jogar esse jogo. A gestão Hugo Jorge Bravo, eles conseguem trabalhar durante a semana para que não seja apenas mais um jogo, como o próprio Messias deu entrevista essa semana, falando que para ele é apenas mais 3 pontos, é apenas mais um jogo, tem a sua dimensão, entende, mas pro Goiás é apenas mais um jogo e vida que segue dentro da competição. O Vila não, ele trata como o jogo. Exemplo claro em 2023, o Vila soma 4 pontos diante do Atlético, mas fica atrás do time de Campineiro que até sobe na competição. O ano passado o Vila consegue 6 pontos em cima do seu maior rival e o Goiás ainda termina à frente do Vila Nova. O que falta ao Vila Nova é aprender a dar sequência, né? Aquela sequência na competição, não tratar apenas o jogo do Vila, contra o Goiás, contra os seus rivais, como o jogo em si e a sequência da competição, ele não saber mais. O Vila tem que aprender um pouco, digamos,
voltamos a ser o que é o Goiás, a trabalhar a médio e longo prazo. Então eles trabalham o jogo do Vila Nova como um clássico, mas também o médio e longo prazo, que é importante em uma competição de ponto corrido. Mas o Vila também sabe que é financeiramente inferior ao Goiás, o Vila sabe que nos últimos anos ele tem aprendido a ganhar esses clássicos, aprendeu a jogar a Série B, o Vila Nova vem querendo mais ganhar os clássicos, o Vila também, ele vem conquistando cada vez mais essa aposta alta nos clássicos, né? O Vila Nova a gente consegue se ver nos clássicos de uma forma e depois nessa transitando durante a competição, ele não transita tão bem, ele perde pontos bobos, fica atrás dos seus rivais e ele não pode ser isso, ele tem que pensar também no clássico e depois transitar na competição a médio e longo prazo de uma forma que consiga o seu objetivo final. E eu venho repetindo as mesmas coisas sempre, Thiago. Se o Vila Nova conseguir aprender a vencer mais jogos fora de casa, ele cada vez mais vai estar próximo do acesso e eu não vejo, por isso que eu vejo o Vila Nova para esse final de semana com um leve favoritismo para vencer o Goiás. Você ligado aqui na Band News Goiânia, você tá ligado, tá conectado, deixa o like agora. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Bilcar Veículos, boa de negócio. Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. GP Car Centro Automotivo, Avenida TB3, Jardim América. E Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383. Caravelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. 3280-8383. Família. Peraí, Danilo. A gente tem que bater a meta aqui, viu? O que foi, Matheus? É porque você não prestou atenção no que o Danilo falou. Prestei tudo. Não prestou, não. Cada detalhe. Não prestou. Cada detalhe. Ah, tá bom. Ele falou cuidado, não falou? Hora nenhuma. Não falou dessa vez? Hora nenhuma, ele falou que cuidado. milagre, gente. Ele falou que para o Goiás é só mais um jogo. Ah, vai nessa. Tá doido? Você não viu a entrevista do Messias, não? Danilo, repita. Pro Goiás, deixa eu te falar, a forma como o Vila aborda o jogo e aposta mais alto que o Goiás, por isso que ele vem querendo pro mais. Pro Goiás esse clássico é o quê? Mais um jogo. Prova disso, o Goiás perdeu ano passado as duas pro Vila e quem terminou na frente? Danilo, você é um piadista. O jogo de amanhã vale muito pro Goiás. Você não viu a informação do André Rodrigues, não? Eu não disse que você não viu a informação do André Rodrigues, não? Que tem premiação separada, tem premiação diferente. O ano passado ganhou do Santos. O jogo vale demais, meu filho. Pra pegar o Vila também tinha. O Mancini não ganhou do Vila Nova até hoje comandando o Goiás. O Tadeu tem uma vitória contra o Vila Nova em 10 anos de Goiás praticamente. Ele vem querendo mais, ele aposta mais alto nos clássicos, por isso que vem ganhando. O Goiás vai dar a vida amanhã. Eu tenho certeza disso. Mas essa situação... O Goiás vai dar a vida. O Goiás vai dar a vida. Essa situação aí que o Danilo tá falando, que o Matheus contestou... Você concorda com ele, Tim? Não, eu vejo o seguinte... Você vai concordar com a maluquice dessa? Não é que eu vou defender. Pra mim, o grande erro do Goiás nessa temporada, lógico que não foi no comando do Mancini, faltou esse espírito do clássico, espírito de decisão. Com o Jair Ventura nem se fala. A gente viu jogos onde o Goiás não tinha essa entrega, não tinha essa pegada, essa briga realmente que cobra o clássico. O clássico cobra muito isso. Eu imagino que amanhã a equipe do Goiás precisa e deve ter isso, porque a atmosfera amanhã ela é toda contra o Goiás, ela é toda favorável ao Vila Nova. Os jogadores do Goiás, o Mancini sabe o quanto que é complicado jogar dentro do Oba, ainda mais com essa atmosfera, com o torcedor empurrando, o torcedor animado, os jogadores já estão mais comprometidos, o Paulo Turra chegou e deu uma cara nova. Olha a fala do Paulo Turra aí, quando ele fala do ainda mais intenso, né, que ele quer o time dele realmente com essa questão da intensidade. Essa intensidade passa muito por essa questão do espírito do clássico. Para vencer clássico, e por isso que a gente fica nessa situação, Thiago, e se você me permite, você não cobrou não, mas eu vou jogar aqui porque o Matheus também tem que falar. Bora não. Você tá o favorito daqui a pouco. Ah, é? É daqui a pouco o favorito. Eu falo. Então essa questão tá até anotado aqui. Do espírito de decisão, espírito de jogo, porque pra mim é uma decisão. E sempre que tem Vila e Goiás, a gente costuma falar isso aqui, mas porque é pura verdade. Eu, graças a Deus, tive o prazer, assim como o Danilo, de participar dentro do campo ali, é diferente. É um jogo diferente. E nem sempre aquele tecnicamente melhor vai vencer. Aquele que tem a pegada, que tem uma briga, que tem uma luta, que tem uma entrega maior, que compete mais, que ganha mais as divididas, os duelos, como eles falam hoje, normalmente tem levado a vantagem. Eu vejo que nesses últimos clássicos, os retrospectos estão aí, o Vila melhorou muito seu retrospecto em cima do Goiás nos últimos anos, justamente por isso. Porque pra mim o Vila mostrou mais isso. Entrega maior, uma pegada maior, uma intensidade maior. O Goiás muitas vezes entrou, como o Danilo tá falando aqui, entrou com mais um jogo, e não é. Não é mais um jogo, é um jogo diferente e pode ser um jogo decisivo. Você acha mesmo que o Goiás pensa isso aqui que o Danilo falou?
Ele tá baseado no que o Messias falou. Se o Goiás, Messias se o Goiás, aí o Messias fala pelo Goiás, não. Se o Goiás, se o Goiás não não enxergasse essa partida como um jogo diferente, ele não estaria dando uma premiação diferente. Cara, não é isso, Thiago. Porque o Goiás entende que o Vila Nova é um jogo espetacular, é um jogo diferente. Sim, é o clássico dele. O clássico sempre tem. O Goiás, ele tem quase o dobro. Diferente. Ele tem o dobro de vitórias em relação ao Vila Nova no confronto geral. Mas nos 2 últimos anos, 2 anos e 7 meses, o Goiás não sabe o que é vitória pra cima do Vila. Mas nesses últimos 2 anos, o elenco do Vila era tão melhor assim que o do Goiás? Não, eram elencos equilibrados. Mas você não concorda também que o Goiás, principalmente, vamos pegar o início do ano, nos clássicos que nós tivemos no início do ano, com o Jair Ventura, não faltou essa entrega maior pro lado do Goiás? Tanto que no empate da semifinal... O torcedor esmeraldino cobra isso. O Vila vem apostando mais alto, Thiago. Tanto que no empate da semifinal, o Goiás entrega mais e quase complica o Vila. Que os dois empatam aqui no Serra Dourada. No primeiro tempo, principalmente, aí pra mim teve as mexidas erradas ali do Jair. Tirou o Pedrinho, no momento o Pedrinho tava bem, teve a lesão do Esli Garcia, mas ali o Goiás competiu mais. O primeiro tempo do Goiás foi bom, foi pra cima do Vila, tinha que reverter porque o Vila tinha vencido fora de casa. Olha o comentário aqui do Donizete Carvalho Marciano. Gente, deixa o like, a gente não bateu nem 300. Eu tenho tanto prêmio pra você hoje, eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande meu amor por você, a gente tem muito prêmio pra você hoje aqui. Mas eu preciso que você me ajude. Esse amor aqui só de uma mão, não vai. O nosso relacionamento tá frio, amigo ouvinte. A gente precisa esquentar isso aqui. Faz diferente. Deixa o like aí, vai. Me valoriza o nosso timaço. Deixa o seu like, tá? Deixa o like no canal do YouTube. Sumiu a mensagem do rapaz aí, só pra mim, por gentileza. É o nosso amigo aqui, que tinha mandado mensagem lá em cima. Eu perdi aqui a mensagem. Até você achar a mensagem, deixa eu mandar 2 abraços especial aqui. Achei. Uma pro ex-árbitro Roberto Giovanni, tá nos acompanhando pelo YouTube lá em São Paulo. E pro meu grande amigo Emerson lá de Campestre, vereador, foi campeão goiano com Vila Nova aqui em 95. Um grande irmão que eu fiz no futebol. Obrigado pela audiência de vocês. É o Donizete Carvalho Marciano. Thiago, o jogo de amanhã vale quantos pontos? Vale 3, meu amigo, como todos os jogos. Só que o Vila Nova, quando ele ganha do Goiás, ele causa efeitos que outras equipes não causam. Causa demissão de treinador, não é o caso de amanhã. Se o Goiás perde para a equipe do Vila Nova, acho que não vai acontecer nada. Mas uma derrota em clássico, tanto para o Vila quanto para o Goiás, ela tem um dia, ela tem um pós, né, o amanhã, muito mais pesado, muito diferente, gente. O Vila Nova, quando perde para o Goiás, a reação é diferente. O Goiás, quando perde para o Vila Nova, coisa que tem acontecido muito nos últimos anos, a reação também é diferente, ou não é? Não é possível, gente, que eu tô falando groselha aqui, que eu tô falando besteira. Mas eu acredito que o Mancini não vai deixar o Goiás entrar desligado. Claro que não. Até a fala dele pós-jogo na última vitória do Goiás, ele fala que ele gosta do clássico, ele já viveu muitos clássicos no futebol brasileiro, então ele sabe de tudo isso que nós estamos falando mais do que ninguém, porque ele foi um grande jogador, é um baita de um treinador, viveu muitos clássicos, ele sabe que o clássico é um jogo diferente. E para vencer clássico, muitas vezes você não basta ter só uma técnica melhor do que o seu adversário, você tem que igualar também na vontade, na disposição, na pegada, e isso que o Goiás precisa ter. É isso aí.